Queridos irmãos, queridas irmãs, diante da nossa sensibilidade, um tanto quanto imatura às vezes, poderíamos pensar que Nossa Senhora teria se ofendido diante dessa resposta de Jesus, quando ela e os outros parentes, primos, que na língua dos hebreus se chamavam irmãos, pois eles não fazem distinção nesses graus de parentescos, justamente por terem uma mentalidade tribal. Portanto, todos aqueles que são de uma mesma família são chamados de irmãos. E pois bem, ela com os primos de Jesus foram ali buscá-lo e não podiam se aproximar, dada a multidão. E eis que alguém, vendo a situação, se aproximou de Jesus, como escutamos agora há pouco na proclamação do Evangelho, dizendo: olha, sua mãe e os seus irmãos, seus parentes estão aí. E Jesus então deu essa resposta: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Verdade é que, longe de sentir-se ofendida ou desprezada, não tenho dúvidas que Maria sentiu-se lisonjeada por aquelas palavras de seu filho. Até porque ela não fez outra coisa em sua vida senão escutar a palavra de Deus e a pôr em prática. Desde o primeiro momento em que a vemos na Sagrada Escritura, no Evangelho de São Lucas, quando ela recebe a visita do anjo Gabriel, que anuncia que ela seria a mãe do Salvador, e ela então prontamente coloca-se totalmente à disposição de Deus, respondendo: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Portanto, o que Jesus disse não era senão o maior dos elogios que poderiam ter sido dados à sua mãe, porque ela, acima de tudo, era a mulher que soube escutar a palavra de Deus e a pôr em prática na sua própria vida, gerando a palavra que se fez carne, o próprio Salvador, seu Filho e nosso Senhor Jesus Cristo. E, portanto, isso também vale para mim e para você. Isso é o mais interessante também, que hoje podemos como que refletir na palavra que escutamos do Evangelho. Porque quando Jesus diz: os meus irmãos e a minha mãe, ou seja, os meus familiares, aqueles que estão na minha intimidade, são aqueles que ouvem a palavra e a põem em prática, significa que ele está nos estendendo a mão. Que ele está dizendo: eu quero que todos possam fazer parte da minha família. Eu quero que todos possam fazer parte da minha intimidade. E nos dá o caminho, que é escutar a palavra e a pôr em prática. Porém, e aí chegamos talvez na parte que é mais complicada, que não somente é aquela de pôr em prática a palavra de Deus, coisa que em si mesmo já é bastante exigente, convenhamos. Porém, até mesmo o escutar a palavra. Porque, infelizmente, nós nem sempre temos a prática, e já foi dito isso aqui nessas homilias tantas vezes, mas devemos insistir uma e outra vez, e tenho a certeza, não o faço pensando simplesmente ou somente em vocês. Estou falando para mim mesmo, porque, no fundo, essa é uma exortação que eu faço a mim, ou seja, a de sempre mais estar como que aberto à palavra de Deus, procurando-a, lendo-a mais, refletindo-a com mais atenção, levando-a à minha oração. E é necessário, queridos irmãos, queridas irmãs. E o mais interessante também, sempre no contexto da liturgia de hoje, é que vemos que essa palavra, para além de nos revelar os mistérios da intimidade de Deus, daquilo que Deus tem reservado para cada um de nós, também revelar-nos esse destino extraordinário que Deus quer nos oferecer, que é o de vivermos eternamente com Ele, o fato dele ter se feito homem, de ter oferecido a sua vida
na cruz para nos salvar por amor, mas também a Bíblia nos ensina coisas práticas. O que hoje nós poderíamos chamar de sabedoria popular. E vemos isso de modo muito claro na primeira leitura de hoje, do livro dos Provérbios. O livro dos Provérbios é um livro daqueles que nós chamamos de livros sapienciais, que são os livros que fazem referência à sabedoria. Então nós temos o livro dos Provérbios, temos o livro do Eclesiastes, o livro do Eclesiástico, o livro do Cântico dos Cânticos, temos os Salmos. E o livro dos Provérbios, que é atribuído a Salomão, filho do rei Davi, nos coloca diante de uma série de pequenas frases que são máximas de sabedoria e que era algo muito comum no Antigo Oriente, sobretudo, que podemos encontrar inclusive em outras culturas, que eram coleções desses provérbios justamente, ou seja, essas frases de sabedoria que eram depois passadas para a instrução dos príncipes, daqueles que tinham uma função de governo, e que, à luz da nossa fé, essa sabedoria humana torna-se algo ainda mais profundo, porque para além de nos indicar aquilo que o senso comum, ou seja, aquilo que a própria inteligência humana é capaz de perceber, mas também faz disso um caminho para que nos aproximemos de Deus. Que bonito, né? Alguns desses provérbios de hoje vale a pena que nós repitamos e façamos uma brevíssima reflexão. Por exemplo, o primeiro deles, estamos no capítulo 21 do livro dos Provérbios. Diz o seguinte: o coração do rei nas mãos do Senhor é como água corrente, ele o dirige para onde quer. Essa ideia de que a nossa vida deve sempre ser colocada nas mãos de Deus, ou dito de outra forma, é o mesmo que nós rezamos no Pai Nosso, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ou então, o segundo provérbio que escutamos hoje: o homem pensa que seu caminho é sempre reto, mas é o Senhor quem sonda os corações. Ou seja, não ter a pretensão de achar que tudo o que fazemos é o melhor. Ter esse que nós chamamos de forma simpática desconfiômetro, ou seja, a capacidade de duvidar de si mesmo e ser humilde, sabendo sim que, muito embora às vezes queiramos fazer o bem, podemos sim, até por ignorância, acabar errando no nosso caminho e saber aceitar as correções sem sombra de dúvida. Outra palavra interessante que é o versículo 5. Os projetos do homem aplicado produzem abundância, mas todos os apressados só alcançam indigência. Aqui também. Que isso vale tanto para a vida cotidiana, ou seja, para o trabalho, a pessoa que se aplica, a pessoa que tem paciência, que faz bem o seu trabalho, enquanto que o apressado acaba fazendo tudo mal e acaba, quem sabe, até sendo repreendido e pagando as consequências de não fazer as coisas bem. Mas também na vida espiritual, porque devemos ter paciência, não querer as coisas rápidas, fáceis, mas saber que o caminho até em direção a Deus, do crescimento, do amadurecimento espiritual, é um caminho que requer paciência, aplicação, constância, perseverança. Por fim, podíamos aqui comentar muitos, mas comento o último dos que a gente hoje escutou. Versículo 13. Quem tapa os ouvidos ao clamor do pobre também há de clamar, mas não será ouvido. Aqui uma realidade que deve sempre nos exortar e nos levar a fazer um exame de consciência. Se eu sou capaz de escutar o clamor dos pobres, dos necessitados, das pessoas que estão privadas, quem sabe até mesmo do básico, sem julgar, sem colocar essas pessoas sobre uma tela de juízo. Ele é um vagabundo, ou ele não quer trabalhar, ou ele é aquilo, é um bêbado. Não. Olhar simplesmente a miséria. É mesmo um sujeito aqui em Roma mesmo, ao redor da Basílica de São Pedro, há tantos
que vivem na rua e que às vezes a gente passa por eles, estão completamente, né, embriagados, são pessoas que têm uma vida complicada. E é óbvio, talvez eu não tenha que dar dinheiro para ele, porque senão ele vai comprar bebida. Porém, nunca olhar com aquele olhar de desprezo, mas pensar, que horror. Imaginar como seria a minha vida nesse estado. É uma coisa que eu nunca desejaria a mim mesmo. E, portanto, eu tenho que olhar com compaixão para essa pessoa que está na rua pedindo, às vezes, né, numa situação precária. Por mais que são pessoas que talvez poderiam estar trabalhando, é verdade, eu não digo isso. E não necessariamente o ter um olhar misericordioso significa dar dinheiro, mas sempre ter essa capacidade de se compadecer, de tentar se colocar no lugar daquela pessoa, né? E se não outra coisa, rezar por ela, dar um sorriso, né? Pelo menos tratá-la com aquela dignidade que ela recebeu de Deus, porque ela, como eu e você, também é um filho, é uma filha desse Deus que, como diz um outro provérbio, faz o sol brilhar sobre justos e injustos. É assim, queridos irmãos, queridas irmãs, que nós também vamos um pouco escutar a palavra, como dizia Jesus no Evangelho, e pô-la em prática, para que assim sejamos verdadeiramente sua mãe e seus irmãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.